Pensa num cara que nunca veio para o Brasil, que não fala português, nunca viu o mapa do país, não sabe a diferença entre São Paulo e Salvador, da Índia, do Japão, da Noruega, não importa. Quando esse cara pensa no Brasil, o que aparece na cabeça não é o PIB, não é Brasília, não é nenhum produto de exportação, nenhuma campanha de marketing, nenhuma política cultural bem executada. É um nome. Um gol, uma ultrapassagem na chuva, um drible que não faz sentido físico acontecer e que de alguma forma aconteceu. Pelé, Senna, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Zico. Esses nomes colocaram o Brasil no centro do mundo de uma forma que nenhuma embaixada conseguiu. Foram atletas, em sua maioria saídos de lugares com nada, usando o corpo como o único capital disponível, que carregaram um país inteiro para dentro da memória coletiva do planeta. Não tem marketing. Não tem soft power que substitua o que Pelé fez pelo Brasil só ao vencer a Copa de 1958 com 17 anos. O Brasil é o único pentacampeão mundial de futebol, o único que produziu o jogador do século escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999, o único cujo piloto de Fórmula 1 parou o planeta inteiro quando morreu numa tarde de domingo em Imola, em 1994. Isso tudo é verificável, registrado, não é ufanismo. É a história real de como esse país aparece na memória do mundo. E aí vem a pergunta que incomoda de verdade: se é assim que o mundo enxerga o Brasil, pelos seus atletas, pelo talento que produz, por que o Brasil é tão bom em destruir os seus enquanto eles ainda estão aqui? Por que o mesmo país que gerou todos esses nomes tem uma cultura de comentário esportivo que funciona como tribunal permanente? Por que homens com microfone? Homens que viveram dentro do futebol, que cometeram seus próprios erros documentados, que têm histórias pesadas, porque esses são a voz autorizada para dizer o que um atleta vale, o que ele representa. É isso que esse vídeo quer entender, não com raiva, mas com honestidade. Garrincha veio de Pau Grande, interior do Rio de Janeiro. Nasceu com uma deformidade congênita nas pernas, literalmente curvadas em ângulos que médicos da época disseram que impossibilitariam qualquer atividade atlética séria. A coluna espinhal era torta, as pernas não eram simétricas. Esse é o homem que, em 1962, com Pelé lesionado já na segunda rodada da Copa, carregou o Brasil sozinho. Ganhou cada jogo que disputou, foi eleito o melhor jogador do torneio, com as pernas que não deviam funcionar. A Copa de 1962 foi, tecnicamente, a Copa de Garrincha, não de Pelé, e a maioria das pessoas não sabe disso. Ayrton Senna era diferente dos outros nomes dessa lista porque não veio da pobreza, e isso importa mencionar porque a trajetória dele tem outra textura. Filho de uma família de classe média alta de São Paulo, foi para a Europa jovem e construiu uma carreira que redefiniu o que é possível num cockpit. 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. A pilotagem dele na chuva em Mônaco, especialmente a de 1984, quando ele era rookie, e a corrida foi encerrada antes do fim com ele ganhando de longe, e a de 1987 é estudada até hoje em simuladores como referência técnica máxima do que um ser humano pode fazer com um volante. Não é nostalgia, é o que engenheiros e pilotos atuais dizem ao analisarem as telemetrias. Quando Senna morreu em 1º de maio de 1994, o Brasil decretou 3 dias de luto oficial. O Congresso Nacional suspendeu as sessões. O Parlamento Britânico, do país onde a maioria das equipes de Fórmula 1 é sediada, fez 1 minuto de silêncio. Mais de 300 mil pessoas foram às ruas de São Paulo no cortejo. Era 1994, sem internet, sem redes sociais, sem mobilização digital. 300 mil pessoas foram às ruas. Ronaldo Fenômeno é, para quem acompanha futebol de perto, o melhor atacante puro que o esporte produziu na virada do século. Não o mais técnico, não o mais premiado, o mais letal. 2 Copas do Mundo em 1994 e 2002. 2 bolas de ouro, 3 prêmios de melhor do mundo pela FIFA. Tudo isso enquanto superou lesões no joelho que qualquer médico do planeta teria dito que acabariam com a carreira. Em 2000, o joelho direito cedeu de forma tão grave que ficou 18 meses sem jogar. Voltou. Na final da Copa de 2002 contra a Alemanha, com o joelho que havia sido destruído 2 anos antes, marcou 2 gols.
Ronaldinho Gaúcho chegou ao Barcelona em 2003, num momento em que o clube estava em crise real, sem título europeu há anos, sem identidade de jogo clara. Em 2 anos, transformou aquele time num espetáculo que gerou uma geração inteira de torcedores novos ao redor do mundo, incluindo em países que nunca tinham assistido futebol com atenção. Ganhou 2 prêmios de melhor do mundo consecutivos em 2004 e 2005. Maradona disse: "Ronaldinho deu tudo ao Barcelona, sem ele não teria ganhado nada." E Zico, 48 gols em 71 jogos pela seleção. Tricampeão brasileiro com o Flamengo, clube que transformou num dos mais respeitados da América do Sul. Em 1981, o Flamengo de Zico venceu o Liverpool. O Liverpool de Kenny Dalglish, em plena era em que o Liverpool dominava a Europa, por 3-0 na final da Copa Intercontinental. 3-0. Sobre o Liverpool, Zico terminou a carreira sem Copa do Mundo, e por décadas isso foi tratado como a principal coisa a se dizer sobre ele. Esses não são dados de um país qualquer, são dados de um lugar que, repetidamente, geração após geração, produz grandeza numa escala que o mundo inteiro para ver. O problema é o que esse país faz com quem a produz. Existe um ciclo. É repetido, é documentado, é observável por qualquer pessoa que acompanhou o futebol brasileiro, ou o esporte brasileiro de modo geral, nos últimos 30 anos. E funciona sempre da mesma forma. O atleta sobe, o Brasil celebra. Nesse momento, ele é perfeito, o melhor, o salvador, o craque que vai levar o país de volta ao topo. Aí ele comete um erro humano, vai a uma festa no momento errado, toma uma decisão financeira questionável, tem uma vida pessoal complicada, faz uma escolha de carreira que a torcida não aprova, enfrenta uma fase ruim, qualquer coisa que não seja a performance ideal, e a máquina inverte. Os mesmos que celebravam viram a chave. E aí entram as vozes. Ronaldinho saiu do Barcelona em 2008 depois de anos em que a vida noturna comprometeu visivelmente o rendimento. Isso é fato. A queda foi real. Mas o Ronaldinho que saiu do Barça com 28 anos ainda era um jogador num nível que a maioria dos atletas europeus nunca vai alcançar. No Flamengo em 2011 ainda tinha momentos que paravam o estádio. A narrativa que se consolidou, talento desperdiçado, o que poderia ter sido, ignora o que ele de fato foi, porque o que ele foi, mesmo com as escolhas que fez, ainda é 2 bolas de ouro, uma Copa do Mundo, uma Champions League, um impacto cultural no futebol global que poucos atletas da história atingiram. Zico nunca ganhou Copa do Mundo e isso virou a sentença definitiva. Como se 48 gols pela seleção, um dos melhores desempenhos técnicos que o futebol brasileiro já produziu, ídolo reverenciado no Japão até hoje, responsável em parte pela popularização do futebol num país que hoje tem um dos campeonatos mais ricos da Ásia, como se tudo isso fosse nota de rodapé. Não ganhou Copa, então ficou incompleto. O critério nunca é o que você fez, é o que você não conseguiu. Garrincha morreu em 1983, pobre, alcoólatra, esquecido pela estrutura oficial do futebol que havia construído reputação e receita em cima da imagem dele. O homem que carregou o Brasil sozinho numa Copa do Mundo foi enterrado num cenário que nenhum herói merecia, e as vozes que operam esse ciclo, que definem quando o atleta sobe e quando é hora de virar a chave, merecem, no mínimo, o mesmo nível de escrutínio que aplicam sobre quem julgam. Walter Casagrande Jr. travou por 37 anos um vício em cocaína e heroína. Ele mesmo narrou isso em 3 livros, 4 overdoses, 3 internações, uma delas depois de um acidente de carro em 2007, quando estava sob efeito de drogas injetáveis, que ele mesmo descreve em detalhe. Em entrevista ao Fantástico, num programa sobre dependência química com o médico Drauzio Varela, disse que usava na semana, às vezes em véspera de jogo. Eu sofri um acidente e capotei o carro em cima de 6 veículos. Eu adormeci, não bebia água e não comia nada porque a minha droga de escolha naquele momento era injetável. É uma história de superação genuína e o próprio Casagrande diz que usa tudo isso para tentar ajudar outros dependentes. Mas esse mesmo homem tem um espaço semanal de grande audiência para falar sobre profissionalismo, preparo físico e dedicação de atletas. O critério nunca é explicitado, a autoridade moral nunca é questionada. Só aparece a crítica. Craque Neto, em 13 de outubro de 1991, foi expulso de um jogo do Corinthians contra o Palmeiras no Morumbi e cuspiu no rosto do árbitro José Aparecido de Oliveira. Suspensão de 120 dias. O próprio Neto disse publicamente anos depois: "Eu cuspi na cara de um ser humano. Tomei 120 dias, mas deveria ter tomado 1 ano." E no podcast Mano a Mano com Mano Brown foi mais fundo. Disse que foi covarde, sujo e racista. O Neto de 2026 não é o Neto de 1991. Pessoas mudam.
mudam, e ele mesmo demonstrou isso. Mas a questão não é pessoal, é estrutural. No Brasil, um homem com histórico de agressão a árbitro tem um programa semanal para falar sobre comportamento de atletas. E ninguém acha isso estranho, porque a cultura do Tribunal Esportivo Brasileiro não exige qualificação do juiz, só exige que o microfone esteja ligado. Compara isso com Argentina e Portugal. Messi foi condenado por um tribunal espanhol por fraude fiscal em julho de 2016. 21 meses de prisão convertidos em multa por ter sonegado 4,1 milhões de euros entre 2007 e 2009 usando empresas de fachada em paraísos fiscais como Belize e Uruguai. O Supremo espanhol confirmou em 2017. A Argentina não abriu debate se Messi era digno da camisa. O ciclo de notícias seguiu em frente em questão de dias. Cristiano Ronaldo, além dos próprios problemas com o fisco espanhol, resolvidos com acordo de 18,8 milhões de euros em 2019, teve uma acusação de abuso sexual nos Estados Unidos que durou anos e foi encerrada extrajudicialmente. Portugal não colocou em votação se ele representava os valores do país. O Brasil não é mais exigente do ponto de vista ético. O Brasil simplesmente escolhe onde aplicar a exigência. Tem um número que eu acho que conta essa história inteira melhor do que qualquer análise: 96,1%. Esse é o índice de reconhecimento de Ayrton Senna entre internautas brasileiros, segundo pesquisa do Ibope Repucon, publicada em 2019, 25 anos depois da morte dele. O estudo o coloca tecnicamente empatado com Pelé no topo do reconhecimento entre celebridades esportivas brasileiras, acima de qualquer nome atual, acima de qualquer fenômeno cultural recente. Pensa bem nesse número. A maioria das pessoas com 20 a 30 anos hoje não estava nascida quando Senna morreu, ou era criança, e ainda assim, 96% de reconhecimento. O que esse número diz não é só sobre Senna, diz sobre como o Brasil processa seus heróis. Senna morreu no auge, nunca deu tempo de errar publicamente depois do pico, nunca teve a fase de declínio que qualquer atleta tem, nunca foi alvo do tipo de narrativa que o Tribunal Esportivo Brasileiro monta quando o desempenho cai. A morte, horrível e prematura como foi, preservou a imagem intocada, e o Brasil pôde amar sem reservas porque não havia mais nada a criticar. Pelé ganhou reconhecimento global ao longo de toda a vida, mas no Brasil as últimas décadas foram mais ambíguas. Era frequentemente invocado como régua para diminuir o próximo. Pelé teria esse compromisso. Pelé não faria isso. O nome dele virou instrumento de crítica mais do que celebração. Quando morreu em dezembro de 2022, a cobertura foi imensa, emocionada, unânime em reconhecer a grandeza, a mesma unanimidade que raramente aparecia nos anos anteriores. Garrincha morreu pobre e esquecido pelo mesmo sistema que o usou. A conta chegou para ele antes de chegar para o futebol. Ronaldinho passou anos sendo descrito como o que poderia ter sido, ignorando o que de fato foi. Mesmo com 2 bolas de ouro, uma Copa e uma Champions, a narrativa dominante durante boa parte de sua vida pública no Brasil foi de potencial desperdiçado. Zico terminou a carreira ativo sem Copa do Mundo, e isso foi suficiente para que boa parte da cobertura enquadrasse a trajetória dele como incompleta, mesmo com um currículo que qualquer torcedor europeu, vendo objetivamente, reconheceria como extraordinário. Esse padrão tem consequência para quem vem depois. Vinícius Júnior sofre racismo sistemático na Europa com uma consistência que é documentada pela UEFA e pela FIFA, incidentes repetidos, punições aplicadas, casos que viraram processo judicial em alguns países. O Brasil, que poderia ser a base mais sólida de apoio para um dos seus maiores atletas no momento, frequentemente produz análises que debatem se ele provoca as reações que recebe, se o comportamento dele dentro de campo justifica o ódio que recebe fora. O peso do julgamento está sempre disponível, mesmo quando o alvo é um brasileiro sendo agredido em solo estrangeiro. Endrick, com 18 anos no Real Madrid, já aparece em análises que pesam cada performance como se fosse um exame final. Cada partida ruim virou prova de que o hype foi exagerado. Cada partida boa gerou debate sobre se vai sustentar. O menino tem 18 anos e já está sendo inserido no mesmo ciclo. Eles veem o que acontece com quem vem antes. E isso não passa sem consequência na forma como se relacionam com o próprio país. Existe uma coisa que o Brasil faz melhor do que qualquer lugar no mundo: produz atletas que encantam o planeta, não só pelo talento técnico, pelo tipo de jogo que constroem, pela relação com a bola, pela maneira como transformam o futebol em algo que transcende o placar. Pelé foi jogador do século. Senna é referência técnica máxima no automobilismo 30 anos depois de morto.
Ronaldinho fez crianças em países que nunca assistiram futebol querer aprender o esporte. Isso não acontece por acidente e não acontece de graça. Acontece porque pessoas específicas, vindas de lugares específicos, com histórias específicas, muitas vezes dolorosas, decidiram que o corpo deles era o capital que tinham e o colocaram a serviço de um talento que o mundo foi ver. O mínimo que um país deve a essas pessoas é a mesma honestidade que exige delas. Não é o que acontece, e enquanto isso não mudar, o ciclo vai continuar. O atleta vai subir, o Brasil vai amar, o atleta vai cometer um erro humano, porque todos cometem. A máquina vai inverter e as vozes com o microfone vão falar, até que o atleta vá embora, ou se aposente, ou morra. E aí o Brasil vai lembrar, com a devoção que sempre reservou para os que não estão mais aqui para ouvir. O mundo inteiro sabe o que o Brasil tem. O Brasil ainda está descobrindo.